CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Olá, bom dia! Hoje é sábado, isso mesmo, 17 de setembro de 2022. E está no ar o seu programa CBN Agro, o programa destinado a você, homem do campo, a você, mulher do campo, levando informações das novas tecnologias, essas tecnologias que estão sendo utilizadas para melhorar o desempenho na agricultura e pecuária. E aqui você vai ficar por dentro dos preços das principais commodities do mercado. CBN Agro. E a conversa de hoje vai ser com a coordenadora da Assistência Técnica e Gerencial do Senar aqui em Alagoas, a engenheira agrônoma Luana Torres. E a gente vai falar sobre a importância de se cuidar da pastagem. Cuidar dessa pastagem como uma cultura, isso mesmo, não é só aquele capim que está ali crescendo não, tá certo? E pensando nisso, o Senar desenvolveu o projeto Mais Pasto. Você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas pra gente e inclusive tirar suas dúvidas. Para você fazer isso, você envia uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp. 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro. E vamos aos destaques de hoje. Vamos aos destaques de hoje. Governo divulga Plano Safra 2022-2023. Carne de búfalo pode ser uma opção para substituir a carne bovina. Brasileiro está consumindo mais peixe e está estimulando o mercado da piscicultura. Brócolis ganha espaço na alimentação do brasileiro. Encorte realizado em Maceió supera as expectativas. Conab divulga produtos que receberão bônus do Programa da Garantia de Preços para a Agricultura Familiar. Tecnologia 5G vai proporcionar melhor desempenho das máquinas agrícolas. 39ª Expo Bacia Leiteira termina hoje em Batalha. CBN Agro. Apresentação: Marcos Vasconcelos. É o programa CBN Agro e eu vou conversar agora com a coordenadora de Assistência Técnica e Gerencial do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, aqui em Alagoas, a engenheira agrônoma Luana Torres. E a gente vai falar sobre a importância de se cuidar da pastagem como uma cultura e não como um mato que está ali crescendo para o animal comer. Bom dia, Luana, tudo bom? Bom dia a todos. Bem, pensamento é esse agora, Luana? Pastagem é uma cultura que merece ser tratada e não aquele mato que está ali crescendo para o animal comer? Com toda certeza. A pastagem ela tem uma importância fundamental nas atividades agropecuárias. Aqui nós temos o programa Mais Pasto, que trata justamente sobre isso. Principalmente quando falamos na atividade de bovinocultura leiteira, de corte e ovino-caprinocultura. E o que é este programa Mais Pasto? O programa Mais Pasto, ele fala de pecuária sustentável, né? Nós fazemos a rotação de pastagem nas propriedades, nós utilizamos as técnicas de pastoreio voisin, que são técnicas criadas por André Voisin, um francês, há muitos anos atrás. Nós utilizamos dentro desse programa também proteção de nascentes e também um conjunto de técnicas que mostram que a pecuária... hoje em dia nós vemos muitas pessoas falando que a pecuária acaba degradando o meio ambiente. Não é bem assim, não é dessa forma. Nós conseguimos fazer sim uma pecuária sustentável e é justamente isso que nós tratamos a partir do momento que cuidamos melhor da pastagem nas propriedades. É sempre isso, a gente observa que as pessoas falam, não, porque o animal pisando o terreno vai compactando, as fezes do animal têm o gás metano e aí tem a camada de ozônio, então tem esse lado também que menciona que há degradação, mas não é bem isso como você menciona. Como então recuperar esse pasto ou esse solo que é pisoteado pelo animal, que ele fica compactado e ter uma criação e o criador conseguir ter uma lucratividade maior nessa produção? Essa questão do pisoteio do animal, isso tem que ser ajustado de acordo com a taxa de lotação em cada piquete. O que acontece? Nós vemos piquetes onde, por exemplo, o suporte ideal seriam de 10 animais
com 20, 30 animais, ou seja, isso que vai ajudar o processo de degradação do solo, do ambiente. Então, ajustar a taxa de lotação desses animais. Como fazer isso? Você, a partir do momento que você faz o mapeamento da sua propriedade rural, o técnico de campo ele pode te ajudar a fazer a divisão desses piquetes. O que são piquetes? São pequenos... você começa a dividir sua propriedade em cercados menores, que nós chamamos de piquete. Então, na rotação de piquete, nós temos, exemplo, uma propriedade aqui no estado de Alagoas, em Olho d'Água das Flores, que o produtor possuía, na época que ele passou pelo programa Mais Pasto, cerca de 600 hectares produtivos. E ele dividiu em 600 piquetes de 1 hectare para aproveitar e maximizar o potencial produtivo da propriedade dele. Então, a partir disso, você fez a divisão dos piquetes, você faz uma análise de solo. É importantíssimo fazer análises de solo e água na propriedade, porque a partir do resultado dessa análise, que é mandada para o laboratório, nós vamos entender se aquele solo está com deficiência de nutrientes como nitrogênio, potássio, fósforo, e fazer a correção do solo. Essa correção ela vai acontecer baseada no resultado da análise, também vai depender de fatores climáticos, vai depender de que cultura já havia naquele solo, né? Então, fazer a correção do solo, fazer o plantio de pastagem, importantíssimo também fazer o plantio com sementes rastreadas, que são sementes de altíssima qualidade, são sementes que vêm com um potencial produtivo muito alto, com taxa de germinação, vamos dizer assim, acima de 80% a 85%, para evitar ao máximo qualquer tipo de perda na pastagem. Então, é uma série de técnicas que nós utilizamos para que se renove essa pastagem, para que esse solo deixe de estar degradado, para que se torne altamente produtivo, né? Para que o rebanho possa também ganhar peso, produzir muito mais leite, melhorar a alimentação desse rebanho. Então, quando você divide ali a propriedade em piquetes, você faz a correção do solo, você espera a época correta do plantio, que vai depender também de cada região, das estações climáticas. E aí você faz o plantio da pastagem. Nós temos aqui alguns tipos de capim que nós utilizamos as sementes para a nossa região, que dão muito certo. Então você faz o plantio, você espera que ele esteja... Na hora que ele floresce, que ele cresce, você espera que ele atinja um certo... vigor, um certo tamanho, e você coloca o gado nesse piquete. O que vai acontecer? O animal ele vai consumir, ou pelo menos ele deve consumir, apenas a parte mais proteinada do pasto. E com isso o que vai acontecer? Ele vai consumir essa parte proteinada do pasto e vai deixar a raiz ali, intacta. Quando ele terminar de fazer esse consumo, ele vai ser passado para o próximo piquete. E ao final da rotação dos piquetes, quando ele voltar para aquele piquete 1, o capim já rebrotou, vigoroso, e vai estar pronto para que o gado possa fazer esse ciclo. Isso vai aumentar o ganho de peso, vai aumentar a produção leiteira desses animais. Agora, eu como produtor, né, eu tenho que, esse capim eu tenho que cuidar, adubar, fazer o controle de pragas ou não? É só esperar ele crescer de novo? Não é necessário fazer toda uma série de cuidados também. Não é só jogar a semente lá e esperar que ele cresça. É necessário também, em algumas regiões, fazer a irrigação, regiões muito quentes, né? Então o programa Mais Pasto também fala muito sobre a questão das fontes de água. Por isso que dentro do projeto nós temos a proteção das nascentes, que consiste em identificar dentro da propriedade onde estão essas nascentes. Nós vemos casos onde os produtores não sabiam que tinham tantas nascentes dentro das suas propriedades, porque a nascente, quando ela é conservada, quando ela é protegida, ela é uma fonte inesgotável de água. Essa água pode ser utilizada para irrigação, essa água pode ser utilizada para colocar no bebedouro dos animais, né? Para N atividades. Então, identificar essas nascentes, protegê-las, cercá-las, para evitar justamente o pisoteio dos animais, o pisoteio também dos próprios funcionários da fazenda, cercar a nascente, fazer a limpeza, tirar qualquer planta daninha ou planta competidora, né? Fazer o replantio ou o plantio das espécies nativas, levando em consideração que cada região vão ter suas espécies nativas, e com isso essa fonte de água tornará-se inesgotável, né?
E sobre as correções de solo, que já falamos, é importantíssimo também fazer a rotação de culturas. Uma das coisas que o Mais Pasto fala muito é sobre fazer a rotação de cultura com leguminosas. Por quê? Porque essa leguminosa vai colocar nitrogênio no solo. É uma maneira de baratear os custos de adubação, os custos com compra de nitrogênio e essas leguminosas, como por exemplo o feijão, vão colocar nitrogênio no solo, tornando o solo cada vez mais produtivo. E no caso, uma coisa interessante que acontece é que esse feijão, por exemplo, ele pode ser também utilizado como uma fonte de renda, caso o produtor decida vendê-lo, né? Ou, como já aconteceu, utilizar para complementar a alimentação das famílias dos seus funcionários, né? Dos funcionários da propriedade. Então, na hora de fazer a colheita dessa leguminosa, o produtor pensou: olha, não é algo que eu pretenda comercializar, mas as famílias dos meus funcionários vão aproveitar dessa colheita e isso vai complementar a alimentação dessas famílias. Então, é algo muito proveitoso e, com isso, os custos em adubação eles diminuem drasticamente. E você menciona aí uma parte, né, que é uma economia. Eu não vou comprar o adubo, mas eu ainda vou ter essa cultura para ou vender ou distribuir. Esse feijão é o feijão verde ou o feijão o normal, o carioquinha, ou o feijão seco? Isso vai depender também da localidade dessas propriedades, né? Existem localidades em que o feijão verde ele vai se adaptar melhor, existem localidades onde outra variedade de feijão ou de outra leguminosa vai se adaptar melhor, né? E isso também pode ser utilizado, não as vagens, mas as folhas podem ser utilizadas também para incluir na alimentação, caso o produtor possua aves na propriedade, e até na alimentação do próprio rebanho também, na hora de você separar ali o fornecimento de volumoso e o proteinado, que é o concentrado. O que é preconizado de quantas cabeças de animal, né, de gado, para um piquete desse? É por metro quadrado? Como é que funciona essa preconização de espaço? A taxa de lotação de cada piquete ela vai ser ajustada de acordo com o tamanho da propriedade, de acordo com a declividade também daquele piquete, né? Então, nós temos hoje piquetes de 1 hectare que conseguimos colocar 10, 12, até mais animais, né? Isso é muito bom, porque existem propriedades que, quando o programa chega, tem lá 25, 30 animais num hectare, ou seja, vai compactar o solo. O capim não vai estar vigoroso. E existem propriedades que têm 3, 4, 5 animais, onde sobra pasto num local e falta em outro. Então, a taxa de lotação, hoje nós conseguimos ajustar de uma maneira a ficar otimizado para 10, 12 animais para 1 hectare. Isso é muito bom. Nós temos um exemplo de uma propriedade em Olho d'Água do Casado, onde antes do programa Mais Pasto, o produtor tinha 70 cabeças de gado, né? Alguns com aptidão leiteira, outros com aptidão para corte. E hoje, depois do Mais Pasto, a propriedade dele consegue, com o piqueteamento, suportar 500 cabeças de gado devidamente divididas dentro de cada piquete. Você mencionou aí essa divisão dos piquetes. Não é um custo a mais eu ter que cercar, colocar cerca em cada um piquete desse, num espaço que poderia ser um espaço amplo para o animal pastar à vontade? Não, muito pelo contrário. A partir do momento que você divide em piquetes, você otimiza o consumo do pasto, né? Então, muitas pessoas falam. Nós temos dentro do programa também a implantação de cercas elétricas. Temos, inclusive, um treinamento de 24 horas, que ele é ofertado para os participantes do projeto. O que acontece? Muita gente acha que a cerca elétrica é muito mais cara que a cerca convencional, talvez pelo custo do eletrificador. Só que o que ninguém sabe, ou o que pouca gente sabe, é que quando você vai implantar uma cerca convencional, você precisa usar madeira de qualidade para que essa cerca possa ser suportada. E você não consegue fazer uma cerca convencional segura se você não tiver 4 a 5 fios de arame farpado, né? Então, esse arame farpado é caro, essa madeira de qualidade também vai sair muito cara. E a cerca elétrica, ela tem uma mobilidade muito grande. Então, a cerca elétrica, se você fizer uma cerca elétrica de 2 fios, no máximo 3, e um deles eletrificado, isso é uma redução de custo imensa para o produtor rural. O produtor rural vai poder remanejar essa cerca elétrica para remanejar o espaço dos piquetes na hora que ele quiser.
O eletrificador ele tem aquele custo fixo que os trabalhadores da propriedade vão saber manejá-lo, lidar com ele através desse treinamento. Então, nós podemos fazer um comparativo. Uma cerca convencional, para fazer 10 quilômetros de cerca convencional, você gasta, em algumas regiões, R$30 mil. Com a cerca elétrica, você vai fazer os mesmos 10 quilômetros de cerca utilizando 10 a 12 mil reais. E aí você já economiza só nessa construção das cercas e também, utilizando o piquete, você faz com que o animal engorde em tempo mais rápido do que no pasto convencional? Com certeza, porque você também tem que ajustar a dieta dos animais. A dieta dos animais ela vai ser ajustada de acordo com a aptidão. O gado leiteiro ele tem uma formulação de dieta, o gado de corte ele tem outra. E tudo também vai depender de como você vai dispor do concentrado proteinado e do volumoso. O que é o volumoso? O volumoso justamente é sobre isso que nós estamos falando, a pastagem, silagem, e ele tem uma concentração muito maior de fibra. O que acontece? Muitos produtores criam gado a pasto livre e esse gado consome um volumoso além do que seria o necessário para a dieta dele. Isso ocasiona, como ele está fazendo ingestão muito alta de fibra, isso pode ocasionar em diarreia e o bem-estar do animal não fica legal. Então, você tem que fornecer volumoso e concentrado na quantidade certinha para cada animal, vai depender também da raça do animal. O que nós chamamos de concentrado ou proteinado. O farelo da soja, o farelo do milho, resíduos de oleaginosas, como eu já tinha falado, também pode ser incluído. Então, vai ter isso aí. O sal mineral também pode ser incluído. Então, a partir do momento que você tem pastagem de qualidade dentro da sua propriedade, muitas coisas que o produtor também pode inserir, que ao invés dele gastar comprando rações prontas, fazer a formulação dessas ações na propriedade. Ter lá fonte de volumoso, fonte de proteína, comprar só o sal mineral e fazer o plantio da palma forrageira, que pode ser adensada ou não. Essa palma forrageira também vai ser incluída na alimentação do animal, o que vai baratear demais os custos do produtor com ração. E como é que eu sei, como produtor, um criador, que o meu animal que está ali naquele piquete está bem alimentado ou não está alimentado? Existe aí uma avaliação para mais, uma avaliação para menos? Como é que eu vou perceber isso? Sim, quando você começa a cuidar da alimentação do animal, do fornecimento de água de qualidade, porque não adianta... É interessante também que quando você divide a propriedade em piquetes, também existe um que nós chamamos de praça de alimentação. Que é uma praça, é um espaço que vai ser interligado a todos esses piquetes que foram divididos na propriedade. E nessa praça de alimentação, eles precisam, além de sombreamento, que pode ser natural ou não, eles precisam também de fornecimento de água de qualidade. Não adianta usar uma água que não seja de qualidade para colocar no bebedouro dos animais. Isso vai afetar o bem-estar. O calor demasiado também afeta o bem-estar do animal, assim como o frio demasiado também vai afetar o bem-estar do animal. Outras coisas que vão afetar o desempenho do animal, a sanidade. Então, vacinas, febre aftosa, brucelose, tudo isso também tem que estar em dia. Bem como teste de mastite com caneca de CMT, para identificar a mastite clínica, a mastite subclínica. Também é interessante que os funcionários sejam capacitados nisso. Então, uma série de coisas vão nos falar sobre o desempenho do animal, sobre o ganho de peso do animal, sobre a produção de leite do animal. Eles precisam ser pesados também periodicamente, né? Justamente para avaliar se a formulação da dieta, o fornecimento de água está sendo adequado. Outra coisa que nós identificamos, se aquele animal ele tem aptidão leiteira, a raça dos animais, ela já vem dizendo, um gado holandês. Vamos dizer que um gado holandês ele forneça 30 litros de leite a cada ordenha. Então, se aquele animal está fornecendo 10, 9, 8, alguma coisa está errado ali, né? Se um Nelore, que é uma raça muito boa para corte, não está tendo uma carne de qualidade, então algo errado tem aí, né? Então, isso nos diz muito sobre o bem-estar do animal. Então, a partir do momento que você tem um animal na sua propriedade que está te dando 10 litros de leite e você sabe que o potencial dele é para 30, a partir do momento que você ajusta a dieta, você ajusta a água, você fornece sombreamento, você fornece o protocolo de vacina, você faz os testes para identificação de algumas doenças que podem ser prevenidas,
esse animal com certeza vai produzir muito mais em menos tempo. Bem, Luana, vamos falar então agora das sementes. Você falou sementes rastreadas, referenciadas, e que tipo de capim, vamos dizer assim, de pasto eu devo colocar no meu campo para o animal comer? Depende de onde sua propriedade está localizada, né? Então, na nossa região, nós temos um outro projeto que investimos em parceria, né? Senar Alagoas, Federação de Agricultura e Pecuária de Alagoas, com a Embrapa e com o Instituto CNA. Investimos em pesquisa. Fizemos uma unidade de referência tecnológica de 1 hectare, localizada no município de Batalha, que é o Sertão, que nos forneceu as condições climáticas adequadas para a implementação desse projeto. Nós pegamos o espaço de 1 hectare no Parque de Exposições Maíra Amaral, numa parceria com o governo do estado, e nesse espaço de 1 hectare nós fizemos o plantio de diversas espécies e variedades de pastagem, palma forrageira, e para verificar quais iriam se adequar melhor àquelas condições climáticas, porque nós sabemos que o produtor, especialmente do sertão, ele é prejudicado pelas mudanças climáticas, períodos de estiagem muito secos, né, muito longos, e a temperatura que costuma cair muito à noite. Então, queríamos estudar que variedades iriam melhor se adaptar. Então, dentro de 1 hectare, fizemos experimentos plantando a palma forrageira, a orelha de elefante, a miúda, plantamos também sorgo, milheto, plantamos búfel áridos, o capim corrente, o capim maçai, e utilizamos sementes enviadas pela Embrapa, ou seja, sementes de alto vigor, sementes que já foram altamente estudadas pelos parceiros. Então, implementamos. Verificamos ao final do projeto, que começou em 2017. No final de 2021, fizemos os últimos testes, essa fase 1 do projeto, e identificamos que as variedades que melhor se adaptaram foram o búfel áridos e o maçai. O capim corrente também teve, mas não teve um desempenho tão bom quanto. Então, o que fizemos? Conversamos com um produtor rural também de Batalha, que já foi participante do nosso programa Mais Pasto, e vamos fazer a fase 2. Pegar essas espécies forrageiras e fazer um experimento agora alimentando o rebanho com essas espécies que tiveram os melhores resultados dentro do projeto. E com isso, o animal vai ser pesado periodicamente, também ele vai ter uma alimentação diferenciada do resto do rebanho, para ver como é que vai ser ganho de peso e o desempenho leiteiro. Então, a importância de ter um estudo da sua região, se você está no sul, você vai ver que a variedade é diferente do que a gente está usando aqui. Aqui melhor vai se adaptar, porque lá tem períodos frios mais longos, né? Então, vai depender de onde sua propriedade está localizada, vai depender das condições climáticas do município, vai depender das condições da análise de solo. Então, tudo isso vai influenciar. O que não muda? A importância de procurar sementes rastreadas, que são sementes que passaram por pesquisas, passaram por laboratórios e que têm um alto vigor e um alto potencial de germinação. Bem, sou produtor, estou ouvindo aí o programa e fiquei interessado pelo programa, né? O Mais Pasto. Como eu faço para ter contato com vocês e participar desse programa, Luana? Só fazer um breve histórico do projeto, que ele começou lá no finalzinho de 2013, ele foi idealizado. É uma iniciativa exclusiva aqui da Federação de Agricultura de Alagoas, em parceria com o Senar. E de 2014, que foi a primeira turma, que foi o projeto piloto, até agora nós já atendemos cerca de 200 propriedades em todo o estado de Alagoas. Aos produtores interessados em participar, a inscrição é feita via site, que é o www.sistemafaeal.org.br. A partir do momento que ele faz a inscrição, vai ter um formulário para ele preencher. A gente recebe a notificação dessa inscrição e aí enviamos o nosso técnico de campo. Ele vai ter direito a visitas mensais desse técnico de campo. O técnico passa o dia inteiro com o produtor ou com o gerente, mas é imprescindível que alguém que esteja diretamente na atividade receba a visita desse técnico.
Bimestralmente nós temos, que é o grande diferencial do nosso programa Mais Pasto, bimestralmente temos a visita de um consultor sênior que vem de Brasília, o André Sório, com temas e seminários inovadores e coletivos. Essas consultorias, esses seminários coletivos são importantes demais porque juntamos os produtores inscritos para que aconteça uma troca de experiência. O que está dando certo na sua propriedade? O que eu posso aproveitar e fazer na minha também? O que está dando certo na região do Sertão? O que está dando certo lá no Agreste? Porque como o projeto atende o estado todo, é um momento de troca de ideias, é um momento de troca de experiências e também aprender sobre vários temas que o nosso consultor traz, como, por exemplo, a adubação, gestão de pessoas na pecuária, cercas elétricas. Dentro do programa Mais Pasto, nós temos o curso de cerca elétrica, o curso de manejo de pasto, para ofertar para esses participantes. Em geral, os produtores inscritos preferem que os seus funcionários participem dessas capacitações. São capacitações curtas, de 24 horas. Eles têm certificação, mas muitos produtores preferem participar eles mesmos, para entender como é que funciona, principalmente na parte de cerca elétrica, que é muito interessante. Então, o programa ele dura 15 meses. Então, durante 15 meses, o produtor vai ter todo esse suporte do Senar Alagoas, da Federação de Agricultura. O nosso presidente, Dr. Álvaro Almeida, ele sempre traz produtores, ele sempre está falando sobre o programa Mais Pasto, porque ele é de grande importância, uma vez que ele veio, ele foi pensado para ser uma alternativa a um estado que nós sabemos que era tão focado na cana-de-açúcar. Então, isso veio como uma alternativa para que os produtores vissem que suas propriedades podem ser produtivas em outros âmbitos, né? Então, nós temos aí, por alto número, que diz que, numa pesquisa que fizemos, que desde o do Mais Pasto, lá em 2014 até os dias de hoje, o rebanho aqui de Alagoas aumentou em cerca de 15 a 20 mil cabeças de gado, a partir do nosso projeto. Então, você vai me dizer, mas são quase 10 anos de projeto e apenas 200 propriedades? Bom, não são apenas 200 propriedades. Por quê? São propriedades grandes, né? São propriedades de 100 e já atendemos produtores com 800 a 1.200 hectares. Então, cada visita do técnico ela é muito minuciosa, porque ele vai passar pela fase do diagnóstico, onde ele vai ter aí 3 meses para fazer um levantamento profundo de tudo que existe na propriedade, inventário de recursos, custos operacionais fixos, custos operacionais efetivos, despesas e receitas. Nós vamos também tentar colocar na rotina desses produtores a anotação, que é algo que, surpreendentemente, do pequeno ao médio ao grande produtor rural, nós percebemos que a deficiência é em controlar despesas e receitas. Então, o produtor ele não tem o hábito de ver e anotar o quanto ele gastou com adubo, o quanto ele gastou com ração, o quanto ele gastou com mão de obra, o quanto que ele gastou com transporte, o quanto que ele está gastando para fazer a manutenção do trator, do curral, da vacaria. Então, é um gargalo muito forte. Então, o Mais Pasto vem para isso, além de tudo isso, de lidar diretamente com o manejo, trazendo técnicas inovadoras. Ele também fala muito sobre a gestão na atividade agropecuária. Bem, Luana, quer acrescentar mais alguma coisa em nossa conversa? Só agradecer a oportunidade de falar sobre os nossos projetos e falar que, além do Mais Pasto, nós aqui no Senar Alagoas temos outros projetos de assistência técnica e gerencial, em parceria com o Senar Central, em parceria com o Sebrae, em parceria com o MAPA. Então, nós temos projetos que vão atender do pequeno, médio ao grande produtor rural. Temos as nossas capacitações de formação profissional rural, que são cursos técnicos, profissionalizantes. Temos também a promoção social, que capacita também a família desses produtores. Então, lá no nosso site, nós temos um mundo de treinamentos, todos são gratuitos. Os nossos parceiros, sindicatos rurais, cada vez mais em prol do produtor rural. Ok, Luana, muito obrigado por sua participação e um bom dia para você. Um bom dia. Nove horas e 30 minutos, vem aí o repórter CBN e depois a gente retorna e tem as cotações de mercado.
CBN Maceió e o agronegócio. CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Nove horas e 36 e na sua rádio CBN em 104,5 até as 10 da manhã tem o programa CBN Agro Maceió. E lembrando que você pode escutar o programa na íntegra acessando o nosso podcast no Spotify Web Player. Você vai em busca e coloca CBN Agro Maceió. Fique bem sempre informado sobre o mundo agro ouvindo o CBN Agro todo sábado das 9 às 10 da manhã. E olha, você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas e tirar suas dúvidas. Para fazer isso, você envia uma mensagem de texto ou voz para o nosso WhatsApp. 999214266, que será abordado nos programas seguintes. E foi encerrado ontem mais uma edição do Encorte, onde criadores de bovinos estiveram reunidos para trocar experiências com mesas redondas, palestras, cursos rápidos, leilões e capacitações. O evento aconteceu no Centro de Convenções Ruth Cardoso de Melo, em Maceió, e o Sebrae esteve presente no evento com o objetivo de ajudar os produtores de bovinos de corte no gerenciamento da criação, conforme informa a analista da Unidade de Competitividade e Desenvolvimento do Sebrae, Jaqueline Martins. Já é o 6º ano que o Sebrae está nessa parceria, nessa realização. Ele é fruto de algumas conversas iniciais que a gente teve. Hoje a gente consegue realizar durante o Encorte, mostrar para os produtores locais a atividade do Sebrae no agronegócio e principalmente na bovinocultura de corte. Hoje a gente tem diversas soluções que são repassadas para os produtores através das nossas consultorias, e eles vão ter a oportunidade de trabalhar através das nossas soluções, não só da porteira para dentro, como da porteira para fora. E isso é importante porque principalmente por conta da gestão do negócio dele. Jaqueline destaca os painéis que foram apresentados. Tem o painel Cria, Recria, Engorda, Gestão e Inovação. Então, ainda tem a prosa com o produtor. Nesses painéis, o foco é todinho essa questão da bovinocultura de corte, tá? O que ele precisa melhorar, os resultados dele, como é que ele vai ler esses números dele para poder ele saber que ele está tendo uma atividade lucrativa ou não, o que ele precisa melhorar. Dentro da prosa com o produtor, a gente está trazendo também pelo Sebrae um especialista em ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, para poder contar um pouco a experiência dele lá no estado dele, lá no Mato Grosso. Então ele vai estar fazendo essa prosa com o produtor e até oportunizando para os produtores de ILPF essa parceria com a pecuária de corte. De acordo com Jaqueline Martins, a parceria para o Encorte só tem a melhorar, uma vez que o objetivo do Sebrae é oferecer conhecimento ao homem do campo. A gente já vem nessa parceria desde 2017 e de lá para cá a tendência é só crescer, porque faz parte do objetivo do Sebrae essa questão do conhecimento. Então é um momento que os produtores têm para fazer uma reciclagem do seu conhecimento e aprender novas tecnologias, utilizar novas tecnologias no dia a dia do campo. O produtor Felipe Luna, da Fazenda Bananal, que fica localizada no município de Viçosa, menciona a importância das capacitações realizadas pelo Sebrae ao homem do campo. Eu vivo buscando esse tipo de aperfeiçoamento nesses encontros, tá? Tenho muito apoio das consultorias também do Sebrae, também junto, sempre tenho feito. E isso só faz o meu resultado melhorar na minha fazenda. É uma busca que hoje a mudança do mundo em tecnologias, em tudo, é muito grande. Então, se a gente não estiver sempre se atualizando nesse tipo de encontro, a gente vai ficando um pouco para trás. Então, eu tenho a minha fazenda como uma empresa e levo muito a sério, tanto essa parte de conhecimento, como a parte também de consultoria que o Sebrae tem feito e tem me ajudado muito na gestão da minha fazenda. Essa gestão, ela vê assim a questão dos meus pontos, o que a gente tem para melhorar, ela aponta tudo isso, né? Ela faz um diagnóstico
e daí a gente vai nos temas que a gente precisa, onde a gente precisa realmente fazer uma inovação para melhorar a produção e continuar nessa concorrência que hoje o mercado muda muito, né? E traz muita tecnologia nova e que a gente sempre está buscando sempre melhorar para ser competitivo. O Encorte teve participação de mais de 420 participantes de todo o país, onde as conversas foram sobre inovações e melhorias no manejo do bovino de corte. E você, produtor, que não teve a oportunidade de ter esse contato com a equipe do Sebrae durante a realização do Encorte, é só procurar a sede do Sebrae em Maceió ou ligar para o número 0800 570 0800, tá bom? Aí você resolve ter as suas dúvidas e pode aí ter essa capacitação por parte da equipe do Sebrae. CBN Agro. E foi realizado na última semana pela Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes o Congresso Brasileiro de Sementes, considerado aí o maior fórum de discussão e de divulgação do setor de sementes, firmando-se aí como referência na apresentação de resultados e tecnologia em todo o país e também no exterior. Na programação, discussões importantes sobre melhoramento genético, teste de vigor, germinação, fisiologia de sementes, técnicas de produção de sementes e de mudas, aspectos biotecnológicos, mercado de sementes e custos de produção. A semente de qualidade, ela é a base do agronegócio por levar ao produtor a genética de uma nova cultura e que todo o conhecimento tecnológico é empregado, chegando assim à cadeia produtiva e melhorando a produção. Então, todo mundo sabe, né? Uma semente, quando você vai plantar alguma coisa, você procura o quê? Né? Aquele fruto melhor, aquele fruto maior, que na ideia de que, olha, essas sementes irão germinar e vão produzir frutos deste tipo, né, deste porte, não aquele fruto miudinho, pequenininho. Então, a melhoração, a pesquisa para ter uma semente melhor, né, facilita muito, ajuda muito o produtor, aumentando aí a produtividade na sua propriedade, na sua fazenda. E aos poucos o brasileiro está consumindo mais peixes, tanto de água salgada como de água doce. E por conta disso, com o aumento da demanda interna e a oferta restrita, fez com que as cotações do pescado subissem de acordo com o acompanhamento realizado pelo CPEA no mês passado, no mês de agosto. De acordo com essa pesquisa, no norte do Paraná, o valor pago ao produtor pela tilápia in natura teve média de R$ 7,93 o quilo. Isso no mês de agosto, 0,76% maior do que o de julho. No oeste do Paraná, o animal foi negociado em média a R$ 7,59 o quilo, um avanço de 4,69% na mesma comparação. E na região dos Grandes Lagos, noroeste do estado de São Paulo, a divisa de Mato Grosso do Sul, a cotação média foi de R$ 7,74 por quilo, um aumento de 1,04% na comparação mensal. O brasileiro não tem esse costume do peixe e que pode se tornar aí uma opção, agora tendo essa produção, fazendo com que haja o atrativo que é um preço mais atrativo para que a gente possa sair da opção do boi, do frango e ter o peixe, como um alimento, a fonte de proteína para a alimentação do brasileiro. CBN Agro. Você gosta de brócolis? É legal um brócolizinho refogado, aquele brócolis no bafo. E até mesmo quando você vai fritar carne, você bota o brócolis, ele refoga um pouquinho. E o brócolis, como também a couve-flor, mas principalmente o brócolis, ele tem ganhado espaço nas mesas dos brasileiros nos últimos anos. Isso é em função dos seus benefícios nutricionais. Além de ser um alimento de baixo valor calórico, ele é rico em fibras e com grandes quantidades de substâncias benéficas, como vitaminas A, C e também vitamina E, além dos minerais, como cálcio, magnésio e ferro. O aumento da demanda do mercado pela hortaliça e o seu valor agregado ao produto rural, tem feito com que a produção do brócolis seja cada vez mais vantajosa.
Dados mostram que a cultura movimenta no Brasil anualmente em torno de R$1,2 bilhão no varejo, com uma produção de 290 mil toneladas e crescimento médio de mercado entre 4% e 5% ao ano, segundo a Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas. E em função desse melhoramento genético, a produção de brócolis tem sido possível durante praticamente o ano todo em algumas regiões do Brasil, já que a cultura ela tem melhor desempenho quando ele é cultivado em meses de temperatura amena. Então tá aí, tá o preço, dá uma olhada aí quando você for fazer as suas compras, de repente você já coloca um brócolis para que a família, se não tem o hábito, que a família possa saborear o brócolis na sua mesa. E foi publicado no Diário Oficial da União do último dia 9 a lista do mês de setembro com produtos que receberão bônus do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar. A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é o órgão responsável por coletar o preço de mercado e calcular o bônus. O desconto nas parcelas do financiamento do PRONAF é oferecido pelo governo federal com base no valor médio de mercado e no preço de garantia de cada produto. Em setembro, o destaque é o maracujá, na Bahia, que deixa de receber a bonificação, o que significa que o produto está com preço mais remunerador aos produtores do estado. Um total de 8 produtos vão receber o bônus nesse mês: o abacaxi, em Sergipe, o açaí, no Acre, a banana, no Ceará, na Paraíba e também em Pernambuco, a borracha natural, na Bahia e no Maranhão, o cacau, no Amazonas, Pará, Rondônia, Bahia e Espírito Santo, a castanha de caju, no Piauí, e o feijão calpi, em Tocantins, Maranhão e Mato Grosso. E tem também a laranja, no Pará, Bahia e Rio Grande do Sul. O maior bônus concedido, segundo essa lista, é de 39,62% para a laranja, no Pará. E o segundo maior, 39,06%, é relativo ao feijão calpi, no estado do Mato Grosso. E dando continuidade às ações de investigação sobre os casos suspeitos de intoxicação e mortes de mais de 100 cachorros, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informou que os resultados preliminares das análises realizadas nos laboratórios federais de defesa agropecuária detectaram o monoetilenoglicol como contaminante de propilenoglicol em lotes de produtos para alimentação animal da empresa Bassar, além daqueles inicialmente detectados. O propilenoglicol é um produto de uso permitido na alimentação animal, desde que seja adquirido de empresas registradas pelo Ministério. E para o maior controle quanto à conformidade do propilenoglicol comercializado, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal determinou que empresas fabricantes de alimentos imastigáveis devem indicar os lotes de propilenoglicol existentes em seus estoques e seus respectivos fabricantes e importadores ao Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal de sua região. Realizar análises em produtos que contenham o propilenoglicol em sua composição para garantir a segurança de uso nesses produtos. Indicar os lotes de produtos acabados em estoque e já distribuídos que tenham utilizado o propilenoglicol em sua composição, incluindo a porcentagem utilizada. Em caso de resultado não conforme, as empresas devem realizar o recolhimento dos produtos e informar aí ao Ministério da região, ao escritório do Ministério da região. Aos fabricantes de aditivos que elaborarem ou importem propilenoglicol, o DIPOA solicitou que se manifestem quanto à fabricação, importação ou compra de propilenoglicol em território nacional desde dezembro de 2021, com relação à identificação dos lotes, o quantitativo adquirido e suas origens. CBN Agro.
E as máquinas agrícolas tiveram uma evolução muito grande e a tecnologia foi uma das responsáveis por revolucionar essas máquinas nos últimos 40 anos e transformar o Brasil num dos principais fornecedores de alimentos do mundo. Agora, o impacto do 5G nessas máquinas será considerável, além de agregar aos processos novos equipamentos. Essa tecnologia vai possibilitar, por exemplo, a transmissão em tempo real de imagens em alta definição de plantações para o acompanhamento à distância de uma equipe técnica, automação de processos, acompanhamento em tempo real das condições climáticas e análises do solo e saúde do que está sendo plantado. Um exemplo prático: sensores conectados ao 5G podem medir a temperatura e avaliar as condições hídricas imediatamente na plantação, permitindo que os agricultores possam acionar a irrigação em uma determinada área, mesmo estando a quilômetros de distância. Ações como essa reduzem custos e ajudam a diminuir perdas na produção. Mesmo que o 5G esteja apenas começando no Brasil, a indústria do setor já produz sistemas que utilizam computadores de bordo, GPS agrícolas, sistemas de controle automáticos e telemetria avançada. A evolução da indústria de máquinas agrícolas desempenhou um papel fundamental no avanço do agronegócio brasileiro, transformando aí o Brasil de importador a um dos maiores fornecedores de alimentos em apenas 50 anos. Os primeiros tratores e colheitadeiras foram introduzidos nos campos brasileiros entre 1959 e 1966, e a mecanização fez com que o setor se tornasse um dos principais importantes para a economia brasileira. CBN Agro. E organizado pela União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Alagoas, Unicaf, acontece de 23 a 25 deste mês a primeira edição da Feira COP de Alagoas, que será realizada na Praça Multieventos, aqui em Maceió. A feira vai reunir todos os ramos do cooperativismo, como educação, transporte, agropecuária, cultura, saúde, crédito, dentre outros. O objetivo da feira, além de mostrar a exposição de produtos e serviços das cooperativas alagoanas, é criar principalmente um ambiente de negócios. Também é mostrar um impacto positivo que o cooperativismo tem na economia de Alagoas e melhorando a vida das pessoas que são cooperadas. É estimado que hoje, aqui no estado, tenha cerca de 200 cooperativas, mantendo cerca de 70 mil cooperados. E termina hoje, no município de Batalha, a 39ª Expo Bacia Leiteira. A exposição teve sua abertura na última quarta-feira e na programação teve torneio leiteiro voltado para a agricultura familiar e uma programação mais tecnológica. Está sendo esperado aí um faturamento superior ao da exposição anterior, com a expectativa de passar dos 3 milhões de reais em negócios. Cotações da semana. Vamos então com as cotações, o preço sendo praticado, tá, no país, e é um levantamento aqui feito, tô pegando aqui do site da FAEL, tá, o sistema fael.org.br. Bem, o milho, a saca do milho, cotada aí o valor de R$ 135. O farelo de soja, a saca de 50 quilos, a cotação de R$ 112. A mamona, o grão, a saca de 60 quilos, cotado aí em R$ 205. O algodão caroço, saca de 30 quilos, R$ 76. Sementes certificadas, o quilo, R$ 20. E o coco, o quilo, entre R$ 2,10 e R$ 2,40. Vamos agora na parte da pecuária. A arroba do boi gordo, a cotação foi entre R$ 300 e R$ 310. A novilha para o abate, arroba, entre R$ 290 e R$ 300. A novilha para cria, arroba, entre R$ 340 e R$ 350. O porco, arroba, entre R$ 185 e R$ 190. A vaca, arroba, entre R$ 290 e R$ 300. O ovo extra, caixa com 30 dúzias, R$ 175. O frango vivo, o quilo, R$ 7,40. O leite, o litro,
entre o leite e o litro, R$ 2,50, tá? Então, as cotações, tá? E agora o levantamento feito pelo Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas, o IDERAL, preços praticados no Ceasa aqui em Maceió, no levantamento feito no dia 15 de setembro. A caixa do ovo extra, com 30 dúzias, o preço mínimo foi R$ 195,00 e o preço máximo em R$ 200,00. Ovo grande, caixa com 30 dúzias, preço mínimo R$ 185,00, preço máximo R$ 190,00. O açúcar cristal, fardo com 30 quilos, preço mínimo R$ 104,00, preço máximo R$ 105,00. O açúcar demerara, fardo com 30 quilos, preço mínimo R$ 102,00, preço máximo R$ 105,00. O arroz beneficiado tipo 2, longo, fardo com 30 quilos, preço mínimo R$ 120,00, preço máximo R$ 120,00. O arroz beneficiado tipo 2, longo, fardo com 30 quilos, preço mínimo R$ 115,00, preço máximo R$ 118,00. A farinha de mandioca torrada fina, saco de 50 quilos, preço mínimo em R$ 155,00, preço máximo em R$ 165,00. A farinha de mandioca torrada grossa, saco de 50 quilos, preço mínimo de R$ 130,00, preço máximo de R$ 140,00. O feijão carioquinha, fardo de 30 quilos, preço mínimo de R$ 210,00, preço máximo de R$ 215,00. O feijão mulatinho, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 210,00, preço máximo de R$ 215,00. O milho amarelo, fardo de 30 quilos, preço mínimo de R$ 85,00, preço máximo de R$ 90,00. O abacaxi pérola grande, o cento, preço mínimo de R$ 350,00, preço máximo de R$ 400,00. O abacaxi pérola médio, o cento, preço mínimo de R$ 250,00, preço máximo de R$ 250,00. E o abacaxi pérola pequeno, o cento, preço mínimo de R$ 200,00, preço máximo de R$ 200,00. A acerola vermelha, caixa de 20 a 23 quilos, preço mínimo de R$ 100,00, preço máximo de R$ 120,00. A banana da terra, a banana da terra de primeira, o cento, preço mínimo de R$ 90,00, preço máximo de R$ 100,00. A banana nanica de primeira, o cento, preço mínimo de R$ 30,00, preço máximo de R$ 35,00. A banana maçã, o cento, preço mínimo de R$ 40,00, preço máximo de R$ 50,00. A banana prata de primeira, o cento, preço mínimo de R$ 30,00, preço máximo de R$ 35,00. O coco seco, o cento, preço mínimo de R$ 220,00, preço máximo de R$ 230,00. O coco verde, o cento, preço mínimo de R$ 120,00, preço máximo de R$ 150,00. A goiaba verde, caixa de 25 a 28 quilos, preço mínimo de R$ 70,00, preço máximo de R$ 70,00. E a graviola, o quilo, preço mínimo de 3, preço máximo de R$ 3,50. Então, as cotações realizadas, pelo IDERAL, o levantamento feito, sendo praticado na Ceasa aqui em Maceió. E chegamos ao final de mais um CBN Agro. Produção e apresentação de Marcos Vasconcelos. Lembrando que você pode escutar o programa na íntegra acessando o nosso podcast no Spotify Web Player. Você vai em busca e coloca CBN Agro Maceió. Fique bem sempre informado sobre o mundo agro ouvindo o CBN Agro Maceió todo sábado das 9 às 10 da manhã. CBN Agro de volta no próximo sábado, das 9 às 10 da manhã. E hoje os trabalhos técnicos foi de Damião Santos. Tenham todos um bom fim de semana e até lá. Tchau, tchau. CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos.